Ei, viajantes, bora lá para mais um Vibes da Semana. Viajantes, fiquem comigo para que a gente possa construir uma linha de raciocínio dentro do possível nessa praticamente última semana de janeiro. Na minha visão, essa semana é a semana mais intensa do mês e que eu já trouxe a minha percepção lá no primeiro Vibes de 2024, que eu falei, a gente começaria janeiro tentando estruturar a vida, fazendo várias limpezas, ajustes e recomeços, né, de planos, metas, sonhos, práticas que a gente queria ver acontecer no longo prazo. E a gente termina o mês de janeiro de uma forma muito intensa, em que a gente traz ali emoções para se unirem junto a essa praticidade toda. É uma energia da gente pensar razão versus emoção. Como é que a gente lida com essas duas polaridades num mês que vibrou muito nesses polos? Então eu vejo que ali, principalmente a partir do dia 11 de janeiro, a gente teve muita razão, muito pé no chão, muito pragmatismo para que a gente pudesse construir os nossos propósitos, futuro, missões, ambições, desejos internos de uma forma mais calculada, de uma forma mais planejada. E eu vejo que o mês vem trazer algumas emoções, até mesmo do passado, memórias que a gente vai precisar revisitar talvez, e que a gente vai precisar unir com essa junção do que eu tô sentindo com o que eu tô fazendo. É uma junção, viajantes, de não é só falar, é fazer. De não é só fazer, é sentir. Então, quanto a gente está conseguindo vibrar em polaridades muito distantes, muitas vezes. E assim, viajantes, essa intensidade não é de agora. Eu vejo que começou na última semana com a lua crescente em Áries. O final de semana foi intenso que só, a gente vai falar melhor disso. E agora, ao longo dessa semana, outras intensidades para a gente saber lidar. Então, aguentem aí, mês de janeiro finalizando com chave de ouro para a gente começar novos ciclos. Como sempre, tudo acontece na nossa vida. Tudo tem começo, meio e fim. Bora lá, viajantes. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga viajante. Eu venho aqui toda semana a gente criar esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra mim, porque assim eu consigo compartilhar ele com muito mais pessoas. Se você ainda não conhece o meu trabalho, quer entender como que isso tudo que eu trago aqui, como que isso se aplica à sua vida de maneira única, personalizada, com base na sua história, no teu contexto de vida, vem conhecer o meu trabalho. O meu novo portfólio de serviços tá aqui disponível para vocês verem. Eu vou falar melhor dele ao longo da semana no Instagram e semana que vem também eu venho falar um pouco mais de detalhes, mas tem novos atendimentos, tem coisas aí que vão ser lançadas amanhã que já estão no spoiler aqui nesse novo formulário, nesse novo portfólio de atendimentos. Estou muito feliz que a gente está expandindo, né? Novas formas da gente se conhecer, novas formas da gente se guiar na vida. Os meus atendimentos sempre se embasaram em mapa natal, revolução solar e astrocartografia, que é a técnica que eu sou especializada em juntar o mapa natal com o mapa mundi, mas eu vejo que eu precisava abrir uma gama assim, gente, para que a gente pudesse ter mais recursos. Então, fica aqui o meu convite para vocês conhecerem meu trabalho. Minha agenda de fevereiro está com últimos horários para serem preenchidos. E logo, logo eu tô abrindo a agenda de março, tá? Então, vem falar comigo. Viajantes, vamos lá. Eu vou tentar ser um pouquinho prática, até porque a gente começa a semana com uma energia da lua crescente em Gêmeos. Gêmeos é um signo bem lógico, bem racional. Só que assim, essa segunda-feira, gente, é assim, quem conseguiu focar, manda um salve. Porque é uma segunda-feira, até avisei lá no grupo dos viajantes, na última sexta, em que eu mando um panorama. Gente, o grupo dos viajantes psicodélicos é um grupo que somos mais de 540 pessoas. Todo dia eu mando um áudio específico sobre o que está rolando no céu do dia. E eu avisei que a segunda-feira seria um pouco caótica. A gente não está focado, a gente está disperso. A gente não sabe por onde começa muitas vezes, porque está começando a se misturar um sentido de razão versus emoção. Eu vejo que a semana tem muito isso, muito forte. Enquanto a gente consegue lidar com o nosso lado racional, ao mesmo tempo que o lado emocional não fica de fora disso, mas ele participa disso sem confundir essa razão, o que é muito difícil, né? Então, como que a gente traz esses dois vieses para que a gente possa trabalhar numa união, né? De elementos até mesmo, de o quanto a água nutre essa terra toda, que era a energia que a gente estava de Capricórnio, mas agora a gente está numa energia muito mais mental, porque o céu migrou para Aquário no final de semana. Então, vamos lá, gente. A segunda começa um pouco caótica, um pouco confusa, principalmente por conta de desdobramentos que a gente pode ter tido desde a última quinta-feira, em que a lua ficou crescente no signo de Áries. Essa lua crescente, ela vai permear praticamente a semana ainda toda, até quinta-feira. Lua crescente é uma lua de movimento.
A última semana pediu muito da gente uma coragem, uma disposição, uma autonomia, uma iniciativa para que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem na prática, já que a Lua que estava em Áries fez uma quadratura, ficou crescente, com o Sol que ainda estava em Capricórnio. Ou seja, eu não só tenho impulso, eu não só tenho desejo, eu vou lá e faço. Só que como eu escrevi no Instagram na semana passada, eu vejo que Áries era muito o instinto do desejo, da paixão, daquilo que a gente quer, né, fazer acontecer de forma rápida. Mas Capricórnio, que era onde estava o Sol, é um signo que fala da perseverança, que eu vejo muito como o amor ou os desejos ou tudo aquilo que a gente quer construir sendo feito de forma perseverante. Então, na semana passada eu desejei para nós que nós tivéssemos o desejo do impulso, mas também a perseverança da construção, para que a gente não desista no meio do caminho, para que a gente não ache que a gente não é capaz, para que a gente não se coloque em lugares de autossabotagem, de falar assim, não, essa montanha não é para mim. Então eu vejo que a gente também precisou trabalhar tanto esse instinto para dar o primeiro passo, mas para que a gente também não desistisse dele. E eu vejo que a semana ainda continua muito forte nesse sentido. No final de semana, a gente teve a passagem do Sol para Aquário, que acontece sempre nesse período de janeiro, né, entre o dia 20 e 21 mais ou menos, e o Sol em Aquário é um período que aí a gente vai trabalhar muitas questões sobre questionamento, sobre mudar um pouco o pensamento daquele lugar tão tradicional. É como se a gente tivesse subindo a montanha, e aí beleza, a gente planejou, mas quais são as formas criativas que a gente pode identificar para subir essa montanha, que nem sempre é por aquele caminho convencional e tradicional. Então Aquário vem trazer um pouco de ousadia, excentricidade, sair do centro. Muitas vezes nem sempre o caminho do meio é o caminho mais interessante para nós. É o caminho que chama o nosso coração de certa forma. Então, Aquário vem olhar para outros caminhos e essa Lua em Gêmeos ajudou a gente nesse final de semana a olhar. Só que assim, gente, não foi uma entrada de Sol em Aquário, que por sinal bem-vinda à temporada das aquarianas e dos aquarianos. A gente vai um mês aí falando dessas energias de Aquário. Não foi uma entrada do Sol em Aquário comum, gente, porque logo em seguida, no mesmo sábado, Plutão entrou em Aquário. Esse é um movimento que eu falei muito no primeiro Vibes de 2024, voltem para revisitar, mas relembrando alguns tópicos, Plutão já entrou em Aquário no ano passado, mas não se encontrou com o Sol. A última vez que isso aconteceu foi 1700 e alguma coisa, enquanto a gente tinha o período da Revolução Francesa. Já que Plutão fala muito dos eventos coletivos, humanos, de sociedade, não só individuais. Eu acho que quem sentiu um pouco essas questões de Plutão é quem tem coisas muito próximas ali do grau 0 de Aquário. Máximo grau 3, talvez, gente. Quem tem algum posicionamento muito forte ali, talvez sentiu a intensidade desse final de semana, mas acontecimentos reveladores podem ter vindo no final de semana, notícias inesperadas, eventos surpresas, coisas muito imprevisíveis, coisas que a gente mexeu muito num campo até mesmo muito profundo, porque Plutão é um planeta que fala muito da nossa profundidade, e o Sol traz luz para essa profundidade, de certa forma, traz luz para tudo aquilo que estava oculto e que, de certa forma, a gente precisava ganhar consciência. Então, tudo que acontece durante esse período, né, de Sol conjunto com Plutão, tem uma marca muito grande, seja no coletivo ou seja na nossa vida. Então, a gente já pode estar muito mexido com coisas que aconteceram da semana passada para cá, ou sentimentos que vieram à tona da semana passada para cá e que agora a gente vai precisar aprender a lidar. Talvez, para a gente saber para onde esse Aquário está indo, porque Aquário é um signo muito visionário, futurista, a gente vai precisar ao longo dessa semana voltar um pouquinho atrás. Por que eu tô falando isso? Na noite da segunda-feira até a madrugada de quinta, a Lua vai estar em Câncer. Então essa Lua em Câncer pega a segunda noite, terça dia inteiro, quarto dia inteiro, até quinta na madrugada. Gente, Lua em Câncer, quase cheia, né? No movimento crescente, Câncer não vai para lugar nenhum sem saber de onde veio. É um movimento que fala muito do nosso histórico sistêmico, familiar, ancestral, memórias, coisas que ficaram ali no passado e que não dá mais para serem continuados se a gente não curar ou não resolver ou não usar desses aprendizados do passado para seguir em frente. Por que eu trago isso? Porque Lua crescente em Câncer poderia ser simplesmente, a gente está plantando sementes da nossa história, a gente está escrevendo uma nova história. Mas a gente está com um posicionamento no céu que é Marte e Mercúrio estão conjuntos em Capricórnio, ou seja, trazendo muita estrutura, muitas coisas para a gente tomar riscos calculados, para a gente ter um pouco mais de uma visão estratégica de planejamento da nossa vida, em todos os sentidos. Só que esses dois estão fazendo uma quadratura essa semana com Quirón.
E Quiron, gente, é uma feridinha de alma que provavelmente essa semana aí pode retomar coisas do passado, memórias, para que a gente se liberte, para que a gente tenha coragem, já que Quiron está em Áries, de ter esse poder de decisão de que eu escolho fazer diferente, já que Aquário é um signo que quer fazer a diferença. Então, como hoje, esse passado, quando a gente olha para trás, aprende com todos os erros ao invés de julgar, a gente aprende que a gente pode fazer diferente, de que a gente merece sim viver coisas diferentes. Eu acho que essa perseverança, né, que Capricórnio ensina tanto pra gente, que a gente tem muitos movimentos em Capricórnio, Marte em Capricórnio ainda, Mercúrio em Capricórnio, a Vênus está entrando em Capricórnio nessa terça-feira, mostra muito dessa perseverança da gente acreditar que tem algo melhor, que tem uma montanha que traz mais leveza e que a gente não precisa carregar esses pianos nas costas, essa mochila pesada. Então eu vejo que por mais que seja uma semana de lua crescente, a gente, né, tem um movimento ali para frente, levando, impulsionando a gente também vai ter que ter um movimento para trás para poder ainda liberar algumas coisas, para poder desapegar de algumas coisas e soltar esses pesos de alguma forma para que a gente consiga subir mais leve. E eu acho que isso vai demandar muita coragem, que na quinta-feira vem trazida pela lua cheia, que vai ficar cheia, gente, essa lua cheia potente que só, porque é uma lua cheia em Leão. Então na quinta-feira, às 4h36, a lua entra em Leão e ela vai ficar cheia, que é o que? É o movimento do Sol, que está em Aquário, fazendo uma oposição com a lua, que está em Leão. Isso vai acontecer às 14h54 da quinta-feira, no grau 5 de Leão. Então lá no final vou pedir para vocês comentarem onde vocês têm esse posicionamento para a gente conversar um pouco sobre isso. Primeiro ponto dessa lua cheia em Leão. Lua cheia sempre ápice, né? Depois de uma lua em Câncer, que ao longo da semana, super sensível, mexendo com essas coisas de passado, é como se a lua cheia resgatasse a gente e falasse assim: você não é o seu passado, mas ele é importante para ele te formar na tua essência de quem você é hoje. Porque Leão é um signo que fala muito da nossa singularidade. Quem eu sou hoje é parte de tudo que eu vivi, de todas as escolhas, de todos os condicionamentos, de todos os ambientes que eu fiz parte algum dia. Independente de você concordar com eles ou não, de você gostar deles ou não, de você julgar eles ou não. Então eu vejo que tem um lugar de aceitação de quem somos por parte do que construímos no passado, e eu vejo que essa lua em Leão vem trazer essa coragem pra gente realmente mostrar quem a gente é fora de um personagem. A lua em Leão traz muitos temas de personificação. O que será na nossa vida que a gente fica ali se moldando tanto, se encaixando tanto, criando tantas máscaras e a gente não consegue mostrar esse ser singular que somos na nossa verdade. Então hoje, no meio em que você vive, nas suas relações de trabalho, amorosas, afetivas, familiares, enfim, nesse coletivo, sociedade que Aquário traz, quem é você de verdade nesse meio? O quanto você está levando seus desejos reais, que não são sonhos de outras pessoas ou desejos de outras pessoas ou coisas que não fazem mais sentido. E que tá tudo bem quando a gente coloca os limites que a gente deveria para que a gente consiga se sintonizar mais com esse lugar de dentro que é o nosso coração, já que Leão é o regente do coração, é aquilo que fala: aqui pulsa uma verdade e eu transbordo essa verdade com muita generosidade. Um ponto importante dessa lua cheia, lua cheia, né, ápice. Cuidado, gente, com lugares de dramatização, de vitimismo, de se colocar num lugar ali de que tudo tá contra mim, de que tudo acontece comigo. Então, assim, é a gente se autorresponsabilizar, principalmente porque o final de semana vai trazer esses pontos de responsabilização. Então, cuidado com os dramas, com a impulsividade, com essa lua em Leão e com a lua em Câncer também, que é bem dramática. Na quinta-feira, essa lua cheia, então lua oposta ao Sol, vai fazer uma quadratura, ou seja, um aspecto tenso com Júpiter no céu que está em Touro. E aí eu vejo que é a hora da gente colocar na prática os nossos valores. Aqueles valores, gente, que a gente trabalhou, vamos recapitular, lá no período de agosto de 2023, enquanto a Vênus estava retrógrada em Leão, enquanto a gente teve uma lua nova em Leão, que aconteceu no dia 16 de agosto, então vocês podem pegar o que estava rolando na sua vida, não exatamente nessa data, mas mais ou menos naquele período, o que estava rolando lá, quais eram os bastas que vocês estavam dando, os nãos que a gente estava dando, os posicionamentos que a gente estava dando, para que a gente recebesse
aquilo que a gente realmente trabalhou internamente, que a gente merece. Então, muitas coisas podem ter acontecido lá naquele agosto, que teve Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, e que agora vem como uma questão de colheita. A gente planta o que a gente colhe, e tá tudo bem se a gente não plantou posicionamentos que a gente ainda não estava firme para plantar. Agora vem como aprendizado, mas eu vejo que tem muita correlação do que estava acontecendo naquele período de agosto, lua nova, Vênus retrógrada em Leão, mais esse período de lua cheia, que é um período de colheitas, e que tem muito a ver porque Júpiter está na jogada, trazendo ali aquelas questões de o quanto você está colocando na prática o valor que você fala da boca para fora. Então, assim, será que está sendo só da boca para fora? Será que eu realmente estou honrando aquilo que eu tenho como autoconfiança de ser quem eu sou e levar esse ser quem eu sou para esse coletivo, para as minhas relações, para o todo em que eu convivo, sem abandonar essa essência, sem abandonar o que eu realmente sou? Então, esse eixo do Leão e do Aquário fala muito disso, sobre quem eu sou e quem eu sou com as outras pessoas, tendo uma pitada de Júpiter em Touro, que fala muito dos nossos valores. Aqueles valores que eu trabalhei lá no último ano, fortemente naquele período de Vênus retrógrada, será que eu estou colocando eles em prática? E eu vejo que tem também muitas colheitas a partir do momento que a gente se posiciona para isso. Então, assim, é intenso, tá, gente? A quinta-feira é intenso. É a primeira vez que a Lua em Leão vai fazer oposição com Plutão em Aquário nesse ano. No último ano já aconteceram algumas vezes. Tem muitos envolvimentos com Quirón, e Quirón fala de dores que a gente tem do nosso passado e que precisam ser resolvidas agora. Júpiter em Touro, fazendo oposição com Leão e Aquário, né? Lua em Leão e Sol em Aquário, fala muito dos desapegos que a gente precisa trabalhar. Então, é uma semana intensa, viajantes. Eu vejo que a gente vai precisar de muita coragem, de muita consciência, que provavelmente até essa consciência, eu vejo que no final de semana, o final de semana tá lindíssimo, gente. Que final de semana bonito, porque depois de toda essa intensidade, depois de todo esse cavucar de emoções, memórias, coisas que a gente ainda tá ali sentindo, como que a gente leva isso para a prática, para a gente tomar as nossas decisões de uma forma muito mais assertiva, discernida, com muito mais consciência. Eu acho que é viver muitas vezes até os nossos sonhos, as nossas manifestações, a nossa forma de se colocar para o mundo, né, diante daquilo que a gente tem como ambição, de uma forma muito palpável, de entender aquilo na pele de alguma forma, de que eu tenho discernimento para saber se isso cabe, se isso não cabe, se isso serve, se isso não serve. Por que eu tô falando desse discernimento, dessa separação do joio do trigo, né? Dessa razão? Porque no final de semana a Lua vai entrar em Virgem no sábado. Virgem no sábado, no domingo e na segunda também. A Lua em Virgem vem trazer um assentamento de ideias, gente, ainda mais com o posicionamento de Vênus entrando em Capricórnio, trazendo esse pé no chão. No final de semana a gente tem um movimento no céu, gente, que é lindíssimo, é um trígono menor, em que a Vênus está fazendo um aspecto lindo com Júpiter e que está fazendo um aspecto lindo com Saturno, que está em Peixes. Então são dois movimentos, Vênus em Capricórnio com Júpiter em Touro, Terra, fazendo um movimento muito bonito com Saturno, que está em Peixes, que é o signo de água. Então esses elementos se complementando. Então, a partir de todo esse acolhimento das minhas emoções, do que eu estou sentindo ao longo da semana, eu no final de semana uso isso de alguma forma para tomar decisões, ou para me posicionar na vida, ou para fazer as tarefas, o que eu preciso fazer acontecer de forma muito mais discernida, de forma muito mais linkada, a prática com aquilo que está dentro, né? A razão versus a emoção, gente. Eu vejo que é um final de semana que vem trazer, assim, certezas muito grandes, tanto do que a gente quer, quanto do que a gente não quer. Muitas vezes, gente, a gente não sabe o que a gente quer. Eu acho que a gente precisa sempre decidir na vida, colocar para o universo o que a gente quer, mas muitas vezes a gente está perdido, e saber o que a gente não quer já é um grande passo. Então eu vejo que o final de semana vem trazer muita seletividade de alguma forma. Isso serve, isso não serve. Eu vejo que a gente vai fazer desapegos aí para que a gente consiga se construir no nosso futuro de uma forma muito mais alinhada com a realidade do que podemos ser e ter. E não é uma realidade escassa que a gente está falando, é uma realidade que a gente precisa sim lutar e continuar lutando pelos nossos lugares de abundância, de sucesso. Mas sempre lembrando, né, gente, eu falei isso lá no Vibes, no primeiro Vibes, o que é sucesso? Né? O que é esse lugar que muitas vezes parece inalcançável por nós, mas que se a gente olha com bastante minúcia, que é essa lua em Virgem do final de semana, com bastante realidade,
a gente entende os comos e os porquês das coisas aconteceram e o como a gente vai levar aquilo para fazer aquilo acontecer. Então, muitas vezes, gente, a gente sonha coisas que parecem inimagináveis, impossíveis, mas se a gente olha para o detalhe das coisas e consegue perceber o que me tira desse desejo, o que me afasta desse instinto, desse ideal que eu tenho na minha mente, no meu coração, eu vejo que a gente consegue fazer ali mudanças de eixos muito fortes, trazendo um jogo de cintura, adaptabilidade, flexibilidade e ajustes mesmo para que a gente consiga trazer um caminho mais fluido para nós. Então, assim, gente, em resumo, a semana tá caótica. Eu vejo que são transformações muito grandes que a gente está passando, principalmente coletivas, por conta desse movimento de Plutão em Aquário, conjunto ao Sol. O Sol fazendo uma quadratura com Júpiter, trazendo para nós a nossa noção de valor, a nossa noção do que nós merecemos e do quanto a gente se dá primeiro o que a gente merece. Porque o Quirón tá lá em Áries falando assim: você precisa olhar para trás, mas sem colocar a culpa ou terceirizar essa responsabilidade de se dar algo primeiro para o outro. A Lua em Leão é exclusivamente isso. A gente não dá nada lá em Aquário se a gente não encher o nosso potinho em Leão. Leão é um signo que fala muito desse lugar de se autoalimentar, de paixão, de autovalorização, de prazeres. Então, o quanto você anda se recarregando para que você possa distribuir melhor e sair desse lugar de servir o tempo todo, te esgotando de certa forma, que não vai te fazer doar com qualidade. E eu acho que essa Lua em Leão também trabalha muito as nossas questões sobre o ego, né, gente? Da gente sempre se lembrar: a gente não vai salvar ninguém se a gente não se salvar primeiro. Então eu vejo que a gente vem aí com ensinamentos essa semana para que a gente se olhe no espelho, que é essa Lua em Leão, e fale: cara, o que eu preciso fazer por mim, que só eu posso fazer por mim. É uma máxima que eu tô falando para vocês faz tempo e eu vou bater nessa tecla porque é isso que o céu tá pedindo. A gente faz aqui e a gente se movimenta lá depois, porque não é pra gente guardar para nós, não é só sobre nós. Nós vivemos em coletivo, as questões coletivas relacionais são importantes, mas a gente não consegue se relacionar ou ter um trabalho ou fazer as coisas acontecerem no todo se a gente não olha pra gente primeiro. Então eu vejo que esse leão vem deixar a gente muito em evidência, né? De trazer até mesmo algumas feridas que estão ali estampadas na nossa cara e que a gente vai precisar parar um pouco para olhar antes da gente retomar a subida, de certa forma. Mas eu vejo que é para continuar seguindo, é para continuar caminhando. As coisas, principalmente nessa Lua em Gêmeos da segunda-feira, mostra muito pra gente que, cara, uma coisa não anula a outra. A gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o final de semana tá lindíssimo. Então a semana passa com muita intensidade, muitas coisas à flor da pele. Cuidado com as impulsividades, gente. Cuidado com os conflitos, com as disputas de poder também, sabe? Essa coisa do leão com touro e aquário. Gente, são signos fixos, a gente fica teimoso essa semana. Muitas coisas são importantes da gente se posicionar e não baixar a retaguarda em coisas que a gente considera como valores para nós, mas eu vejo que também a gente precisa olhar de uma nova forma, talvez, para algumas coisas, de um jeito diferente, com uma perspectiva diferente, principalmente no final de semana, que a Lua em Virgem, ela é flexível, tá? A gente não consegue fazer desse jeito, mas qual é a solução criativa que a gente vai dar para esse problema, pra gente resolver de outra forma? É focar na solução, gente, principalmente no final de semana. O final de semana tá lindíssimo para encontros maduros, para contratos bem feitos, bem acordados, tá muito legal. Até mesmo investimentos está um pouco delicado por conta desse movimento de Júpiter, mas se você tem já certeza de alguma coisa que você quer iniciar, comprar, fazer, investir, o final de semana pode ser muito benéfico para isso, com muita cautela, com muito cálculo, né, com muito planejamento, porque o céu tá pedindo essa cautela para nós, mas sem deixar da gente colocar para fora a nossa ousadia, a nossa excentricidade e a nossa coragem de fazer diferente, tá? Então tem planejamento, tem um lugar mais seguro, mas tem também um lugar de assumir riscos calculados na nossa vida e que a gente consegue trazer um pouco mais de segurança para nós. E aí é isso, viajantes. Me conta onde vocês têm o grau 5 de Leão. Vou dar um insight aqui, vou conversar com vocês. Eu agradeço desde já de você estar aqui. Se você sentir de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu desejo uma semana, viajantes, que vocês realmente resgatem coisas lá daquele agosto ou de passados aí que estejam presentes na vida de vocês, mais gritantes, mas que vocês não fiquem nesse passado. O céu tá pedindo pra gente olhar pra frente, mas que a peça do quebra-cabeça que falta hoje
não tá perdida aqui no limbo, ela tá lá atrás. E a gente vai lá, pega essa pecinha, encaixa e segue o fluxo da vida. É isso, viajantes. Eu agradeço. Um super beijo pra vocês, uma ótima semana de lua cheia, de muito amor no coração e de muitos sentimentos bons de que estamos no caminho certo. Um beijo enorme e até semana que vem.